Keiki é um solitário feio que ignora todas as garotas da escola, exceto sua presidente do clube voluptuosa. No entanto, tudo muda quando ele a convida para sair, mas descobre que ela na verdade só quer ser sua pet e fazer truques estranhos para ele. Estou substituindo o cheiro de outras fêmeas com o meu aroma doce. Tudo começa uma manhã quando Keiki se preocupa que GT 6 possa ser lançado antes de ele conseguir uma namorada. De repente, ele recebe uma mensagem da presidente do clube, Sayuki, pedindo-lhe para ir à sala do clube Shoto depois da escola. Mais tarde, Keiki ajuda Sayuki a limpar a sala do clube quando outra garota chamada Yuika se junta a eles e culpa Sayuki por dificultar a limpeza. Outro membro chamado Nanju se junta à limpeza interminável, então Keiki chama reforços, sua irmã Mizuhao. Após horas limpando a bagunça, Keiki se oferece para terminar o trabalho, então Sayuki entrega-lhe a chave para trancar e as meninas saem. Depois Keiki vai jogar fora a água suja quando vê um casal feliz e deseja que eles pisem em uma mina terrestre. No entanto, quando volta à sala do clube, Keiki encontra uma carta endereçada a ele e percebe que finalmente tem uma admiradora. Com isso, Keiki comemora o fim de sua vida de solteiro sem alegria. No entanto, quando se dá conta de que não sabe quem é, ele vê uma máscara de bochecha na mesa e surta quando percebe o que isso significa. Depois, Keiki conta ao seu amigo Shoma sobre sua surpresa sedosa, então eles tentam brincar de detetive. Mas como não conseguiram descobrir quem era, Shoma deseja boa sorte a Keiki na sua busca pela princesa misteriosa e prevê que a garota misteriosa deve fazer parte da equipe de limpeza. Mais tarde, na biblioteca, Keiki agradeceu a Yuika por ajudar com a limpeza e ela disse que está feliz por servi-lo. Enquanto ele se pergunta se Yuika é sua Cinderela, ela pergunta se ele prefere melões grandes. Antes que ele surte, Yuika o cala e aponta que pensou que ele havia se juntado ao Clube Shoto por causa das bolas de estresse mágicas de Sayuki. Depois que Keiki desmente isso, ele pergunta a Yuika por que ela nunca se dá bem com Sayuki, e ela explica que os orbes gigantes de Sayuki fazem os dela parecerem inexistentes. Quando Keiki admite que é verdade, Yuika decide fazê-lo sofrer e sai da biblioteca. Depois, enquanto jogam basquete, Shoma pergunta a Keiki se ele fez algum progresso em sua investigação, mas ele diz que todos os suspeitos agiram normalmente. Nesse momento, ele pega Nanju olhando para ele do lado do campo e se pergunta se ela está olhando para Shoma. Distraído com isso, ele é atingido pela bola de basquete. Quando acorda na clínica, ele vê um par de pernas bonitas que mexem com ele. Ao olhar para cima, ele percebe que é Nanju sentada ao lado da sua cama, então pergunta se ela ficou lá por causa dele. Em resposta, Nanju diz que estava apenas entediada. Depois disso, ela pergunta se ele pegou uma bola no rosto porque estava olhando para alguém que gosta, mas Keiki não consegue responder. Então ele pergunta se ela o apoiaria se ele estivesse interessado em alguém, mas Nanju diz que não vai e se retira. Mais tarde, naquele dia, Keiki encontra Sayuki brincando com um cachorro e pergunta se é dela. Em resposta, ela diz que nomeou o cachorro de vegetariano. Sem se impressionar, Keiki diz que o nome não faz jus à aparência dele. Nesse momento, o dono do cachorro chega e agradece a Sayuki por cuidar do seu cachorro. Enquanto, ao saírem, Sayuki diz que invejou o cachorro, então Keiki diz que ela deve gostar muito de cachorros. No dia seguinte, Keiki vai à sala do clube para confrontar Sayuki sobre a surpresa sedosa. Mas quando ele pede para ela experimentar para ter certeza, ela grita por ajuda e desmaia. Enquanto Keiki se pergunta se em breve estará chorando em um pátio de prisão, Sayuki pergunta se ele quer sair com ela. Logo após isso, Sayuki saboreia um copo de parfait, enquanto Keiki se pergunta como sobreviverá o restante do mês. Depois de Sayuki agradecer a ele, Keiki pergunta se ela está apaixonada por ele, mas ela de repente fica sombria e foge do local. Mais tarde, Keiki vê Sayuki saindo da escola e corre para fazer um gesto romântico. Surpresa, Sayuki pergunta o que ele quer e ele revela que sabe o seu segredo. Sayuki então pergunta se ele agora não gosta dela, mas Keiki diz que não é uma coisa ruim. Ao ouvir isso, Sayuki diz para ele encontrá-la na sala do clube no dia seguinte. Quando ele chega à sala do clube no dia seguinte, Sayuki diz que sempre sentiu que ele seria o único a aceitá-la como ela é e pede que ele feche os olhos. Quando ela pede para ele abrir os olhos, Keiki vê os enormes atributos de Sayuki à mostra e uma coleira em seu pescoço. Assustado, Keiki se apavora e pergunta o que ela está fazendo, então Sayuki implora para ele torná-la seu animal de estimação. Está falando sério? Chocado, Keiki pede que ela explique, então Sayuki diz que quer ser possuída por ele, deixando Keiki apavorado. Ela então revela que é especialista em cordas e chicotes, e que tem sonhado com ele usando seu chicote nela a noite toda. Keiki então percebe porque ela invejava o cachorro, então ele se vira. Mais tarde naquele dia, Keiki esbarra em Okita, seu professor, que então o elogia por limpar a sala do clube e revela que verificou a sala após a limpeza, mas encontrou a porta destrancada. Depois, Keiki informa Shoma sobre sua nova descoberta e Shoma deduz que a desastrada Cinderela poderia ser qualquer uma das outras meninas, já que a porta estava destrancada. Depois disso, Keiki pergunta a Shoma se ele já fantasiou em fazer de uma garota seu animal de estimação, mas Shoma revela que, por ser lolicon, ele estaria posando para fotos de identificação se algum dia pensasse nisso. Alguns momentos depois na biblioteca, enquanto Keiki pensa em como Yuika é doce, Sayuki sussurra algumas palavras doces em seus ouvidos, surpreendendo-o. Quando Keiki pede para ela parar de assustá-lo, ela insinua que ele poderia discipliná-la por ser insolente.
Sem se abalar, Kiki pergunta se ela tomou um caminho errado para a cafeteria, mas Sayuki diz que está ali para vê-lo, e quando ela abraça o braço dele, Kiki comenta que ele podia sentir os ronker-bonkers dela, mas ela diz que é insignificante. Enquanto Kiki discorda, Yuika chega e pergunta se eles estão tentando compartilhar calor corporal. Apesar de Yuika, Sayuki anuncia que eles cruzaram o limite de apenas amigos desde que saíram em um encontro. Ao ouvir isso, o ânimo de Yuika cai e Kiki percebe, então ele pergunta se ela está chateada porque também quer um par feito. De repente, Yuika sai correndo da biblioteca. Logo depois, Sayuki folheia as estantes enquanto Keiki a repreende por sua presença distrativa. Sayuki então pergunta por que ele está sendo duro depois de tudo o que fizeram juntos. Chocado, Keiki pergunta o que ela quer dizer, e Sayuki revela que ele aprendeu contra a parede de maneira romântica e invadiu violentamente seus calabouços. Enquanto ele finge inocência, Keiki recebe um olhar mortal de Yuika do outro lado da estante, assustando-o. Então ele tenta desmentir isso, mas Sayuki de repente pega um livro sobre treinamento de cães e sai correndo. Yuika então pergunta a Kiki se ele realmente saiu em um encontro com Sayuki, mas ele diz que apenas comprou para ela uma taça de parfait sob pressão. No entanto, quando ela pergunta se o golpe romântico na parede também foi forçado, Kiki admite que fez isso de bom grado. Irritada, Yuika pergunta se eles estão oficialmente namorando, já que ele está sempre babando por ela. Nesse momento, Kiki pergunta como ele poderia fazer ela se sentir melhor, então Yuika pede para eles saírem em um encontro com ela. Depois, Kiki a espera no ponto de encontro, e quando Yuika chega, ele elogia sua aparência e a faz corar. Yuika então diz que espera ser selvagem no encontro, mas Kiki a lembra de que ele está apenas acompanhando como um mais velho. Logo após isso, eles vão a um cinema, e depois de assistir a um filme juntos, conversam enquanto tomam drinks e exploram alguns outros lugares. No caminho de volta, Kiki aponta que eles fizeram compras de janela, mas quando Yuika diz que o que importa é o encontro, Kiki revela que é o seu primeiro encontro de verdade. Ao ouvir isso, Yuika fica animada por ser sua primeira e corre para o banheiro. Sentindo-se realizado, Kiki se pergunta se conseguirá passar o dia sem desmaiar de emoção. Alguns minutos depois, Kiki se pergunta por que Yuika está demorando tanto. Então ele vai procurá-la e a encontra incomodada por alguns caras chatos atirando para todos os lados, então ele rapidamente a agarra e a afasta deles. Quando param para recuperar o fôlego, Kiki se culpa por deixá-la sem ajuda. Então Yuika esfrega sua cabeça e o beija por chegar a tempo para salvá-la. No trem, indo para casa enquanto Yuika cochila no ombro de Kiki, ele se lembra de como conheceu Yuika na biblioteca e a encontrou lendo um livro. Ele perguntou o que ela estava lendo, e apesar de suas respostas frias, ele percebeu que era um livro que ele tinha lido, então eles falaram sobre o livro e tornaram-se amigos depois. Kiki então imagina como sua vida seria divertida se Yuika fosse a Cinderela. No dia seguinte, durante o almoço, durante o intervalo, Shoma pergunta a Kiki se ele fez algum progresso com sua investigação, mas Kiki diz que estava aproveitando o primeiro encontro de sua vida. Shoma então o elogia por hastear a bandeira loli, mas Kiki nega ser um lolicon. Enquanto Shoma explica por que acha que lolis são as melhores, Kiki recebe uma mensagem de Yuika convidando-o para a biblioteca para discutir algumas coisas importantes após a escola. Após a escola, Kiki vai para o ponto de encontro e encontra Yuika esperando por ele na biblioteca. De repente, Yuika brinca de esconde-esconde enquanto prepara um riso tão impressionante que deixa Kiki atordoado. Eventualmente, quando ela faz a pergunta, Kiki diz que ela deve estar enganada e tenta confirmar se ela realmente pediu para ele ser seu escravo. Quando Yuika confirma isso, Kiki surta enquanto ela explica que ser seu escravo é uma oportunidade que a maioria dos meninos venderia suas bolas para experimentar, para persuadi-lo ainda mais. Kiki decide dar-lhe um presente e tira suas abraça-bochechas. Ao apresentar isso a ele, Kiki destaca que nem todos os garotos gostam disso. Vamos, cara. Então Yuika o derruba e enche sua boca, enquanto Yuika fica animada. Sobre o quão sexy seus shorts de Snubbull ficam na boca dele, Kiki se pergunta se ele vai entrar no além com a boca cheia de seda. No dia seguinte, Kiki acorda de um pesadelo, pensando que ele ressuscitou depois de morrer do ataque da Yuika. Enquanto ela prepara o café da manhã, Mizuhara pergunta se ele teve um pesadelo, mas Kiki permanece em silêncio, já que seu sonho era apenas para maiores. Depois, no vestiário da escola, Kiki pensa sobre o enigma de sua vida amorosa, mas é interrompido por Nanju, que então pergunta o que ele está fazendo. Em resposta, Kiki diz que está vivendo sua vida romanticamente medíocre. De repente, Kiki encontra um par de molas no seu armário e grita, chocando Nanju, que então se pergunta se sua cabeça está no lugar. Depois que ela sai irritada, Kiki verifica seu armário e encontra um bilhete de Yuika. Mais tarde, à noite, Kiki se encontra com Yuika e pergunta qual é o plano dela. Yuika apresenta seus pacotes a ele como presente, mas Kiki pergunta se ela está usando um. Chocada, Yuika surta e diz que não daria aos outros garotos o prazer de vê-la assim. Além disso, ela diz que ele é o único que ela gostaria de fazer de escravo. Quando Kiki verifica seu armário novamente, ele encontra fotos indecentes dele com Sayuki, junto de uma carta onde ela ameaça divulgar mais fotos se ele não aparecer na sala do clube. Imediatamente, Kiki vai para a sala do clube e encontra Sayuki vestida como uma empregada de café. Ele então fecha a porta e a abre novamente para ter certeza de que não é um dos seus sonhos molhados se tornando realidade. Mas, para seu desespero, ele encontra os seios de Sayuki à mostra. Então pergunta quando o clube se tornou um café de empregadas, e Sayuki explica que está apenas praticando o que leu no livro que pegou na biblioteca.
Irritado, Kiki ordena que ela troque de roupa, mas Sayuki explica que está algemada e que acidentalmente deixou a chave guardada no seu decote. Quando Sayuki pede a Kiki para pegar a chave, ele hesita e decide chamar uma garota. Vamos lá. Mas para quando Sayuki diz que precisa usar o banheiro imediatamente. Nesse momento, enquanto Kiki lentamente alcança a chave com mãos trêmulas, Sayuki pede que ele seja gentil, pois é a primeira vez dela. Então Kiki pega a chave enquanto Sayuki faz barulhos de satisfação. Depois de destrancar as algemas, ele a culpa por se meter em uma situação tão complicada e se pergunta o que ela teria feito se ele não tivesse aparecido. Para recompensar ele por isso, Sayuki apaga seu chip de chantagem e se agarra a ele. Kiki então pergunta por que ela está tão afetuosa, mas Sayuki diz que está marcando seu território. Depois disso, Kiki pergunta por que ela o chantageou para encontrá-la, e Kiki pergunta se ele já se cansou dela. Ela então anuncia que faria qualquer coisa por ele se ele aceitasse ser seu mestre, mas Kiki sai correndo da sala, dizendo que não é certo quando não há amor. Mais tarde naquele dia, Shoma perguntou a Kiki sobre sua investigação, mas ele pensou nas propostas de Sayuki e Yuika e figuras. Nenhuma delas poderia ser a Cinderela. Nesse momento, Shoma anuncia que a única suspeita restante é Nanju, já que ela sempre olha para Kiki e fica corada quando faz isso. Surpresa, Kiki olha para Nanju, que retribui o olhar e franze a testa para ele. Logo após, Kiki se pergunta por que as meninas são como equações de física quântica e deseja que houvesse cursos rápidos para entendê-las. Nesse instante, ele recebe uma mensagem de Sayuki convidando-o para o clube. Para impedi-la de fazer algo louco, ele se dirige à sala do clube, mas de repente é vendado por alguém que então lhe pede para adivinhar quem é. Pelo som da voz, Kiki identifica Yuika e tenta tirar as mãos dela. No entanto, Yuika anuncia que está sem roupas e diz-lhe para manter os olhos fechados enquanto o guia para dentro da sala de aula onde deixou suas roupas. Depois de sentá-lo na sala, Yuika amarra Kiki, então ele abre os olhos e comenta que ela se vestiu muito rápido. Em resposta, Yuka revela que não é burra o suficiente para exibir seus atributos no corredor da escola. Nesse momento, Yuka pergunta se ele vai novamente à caverna da Sayuki e decide puni-lo por deixá-la para ir atrás do demônio de peito grande. De repente, Yuka oferece-lhe o pé e ameaça roubar seu precioso primeiro beijo se ele não o beijar. Chocado ao ouvir isso, Kiki exclama enquanto Yuka lentamente aproxima seus lábios dos dele. De repente, Sayuki aparece para arruinar o roubo e diz que sempre soube que Yuika era uma ladra. Em resposta, Yuka pergunta como Sayuki os encontrou, então ela revela que persegue Kiki como profissão. Quando Sayuki tenta libertar Kiki, Yuka afirma que ele pertence a ela, mas Sayuki discorda e afirma que Kiki é seu mestre. Enquanto discutem sobre de quem são os desejos mais sombrios e sujos, Kiki fica preso em um cabo de guerra entre as duas. De repente, Nanju chega na cena para arrastar Kiki, mas quando Yuka tenta ir atrás dela, tropeça nas cordas e cai em Sayuki. Enquanto isso, após libertar Kiki, Nanju fica irritada com ele por ser muito gentil com as outras mulheres, quando aponta que os melões de Sayuki parecem esconder um controle remoto que o controla, e acrescenta que ele tem estado brincando em encontros com Yuika. Kiki pergunta por que ela está irritada. Em resposta, Nanju admite irritada que não gosta de vê-lo com outras garotas. No dia seguinte, no vestiário, Kiki cumprimenta Nanju, mas ela finge que ele não está lá. Então Kiki tenta iniciar uma conversa, mas Yuka aparece para estragar o momento com suas saudações barulhentas. Irritada, Nanju vai embora enquanto Yuka aponta que parece que as coisas estão estranhas entre ele e Nanju. Depois disso, ela pede desculpas por ter ido longe demais no dia anterior, mas acrescenta que não vai desistir dele. Em resposta, Kiki sugere que ela considere fazer isso. Então Yuka pergunta se ele é próximo de Nanju e aponta que ela é uma severa que só sorri quando está com ele. Ouvindo isso, Kiki não discorda, então Yuka sugere que ele conserte as coisas com Nanju. Surpreso, Kiki aponta que ela parece bastante gentil para alguém que gosta de escravizar pessoas. Em resposta, Yuka diz que um bom mestre deve aprender a usar tanto a cenoura quanto o bastão. Depois, enquanto Kiki observa Nanju na aula, ele recebe uma mensagem de Sayuki chamando-o para a sala do clube. Ao visitar a sala do clube, Sayuki pergunta se Nanju está triste com o que aconteceu. Quando Kiki confirma que está, Sayuki revela que percebeu quando se encontraram no corredor e pede desculpas pelo modo como se comportou no dia anterior. Quando ela aponta que não é uma maneira adequada de se comportar em público, Kiki pergunta se ela finalmente vai começar a valorizar o bom senso. Mas ela anuncia que vai se abster de fazer avanços nele em público, mas que intensificará em privado. Antes que Kiki proteste, ela promete se comportar por um tempo, já que Nanju é uma amiga próxima dela, e sugere que Kiki faça as pazes com Nanju. Alguns momentos depois, Kiki acorda Nanju na aula e anuncia que as aulas terminaram. Quando ela se levanta, Kiki pergunta se ela está se sentindo mal, mas Nanju diz que não é da conta dele. Kiki então pergunta se seu humor taciturno é por causa do que aconteceu no dia anterior, mas Nanju diz que não quer falar sobre isso. Em resposta, Kiki oferece os serviços do terapeuta dele a ela e se vira para sair. No entanto, Nanju pergunta se ele a ouvirá, e ele responde dizendo que é natural ajudar um amigo em necessário. Ao ouvir isso, Nanju pergunta se eles são amigos, e Kiki pergunta se ele é o único que pensa assim. Então Nanju diz que está brincando enquanto se dirige para a porta, mas Kiki diz que não é engraçado. Na porta, ela para e pergunta a Kiki por que eles não saem juntos, já que
Eles são amigos. Quando Kiki diz que costumavam sair com Shoma, Nanju oferece a ele uma chance de compensá-la. Após a escola, Nanju explode cabeças de zumbis em um jogo de arcade enquanto Kiki e Shoma sussurram sobre assuntos de meninos atrás dela. De repente, Nanju se vira para perguntar o que eles estão esperando. Então, eles se juntam a ela. Quando o jogo termina, Nanju ganha um pássaro zangado de pelúcia como prêmio, e eles tiram fotos juntos. Pouco depois, após isso, Shoma despediu-se e saiu de bicicleta, deixando Kiki e Nanju. Enquanto Kiki a acompanha até em casa, Nanju de repente para agradecê-lo pelo dia, mas Kiki diz que também se divertiu, já que faz tempo que não saíam juntos. Em resposta, Nanju comenta que a relação deles é divertida, mas ela não está satisfeita com a maneira como as coisas estão. Ela então sugere que avancem como um casal e não um trio. Antes que Kiki pudesse responder, começou a chover. Então encontraram um abrigo onde Nanju pegou Kiki olhando para seus seios e surtou. Em sua defesa, Kiki diz que não fazia ideia de que ela tinha tanto. Alguns minutos depois, Nanju pergunta se Kiki está sendo paquerado por Yuka e Sayuki, mas ele explica que elas apenas se sentem à vontade ao redor dele. No entanto, quando Nanju aponta que o rosto dele ficou abatido quando as meninas estavam por perto, Kiki diz que é uma reação involuntária e vai buscar algumas bebidas. Quando volta, encontra Nanju olhando para a foto de Shoma. Desapontada, Kiki comenta que gosta de Shoma, mas Nanju diz que não é o que ele pensa. No entanto, quando ele pede para ela explicar, Nanju pega sua bolsa e sai correndo. No dia seguinte, na escola, Shoma pergunta a Kiki se ele levou Nanju para casa, mas Kiki revela que só conseguiu arruinar sua reputação. Logo depois, na sala do clube, Sayuki aponta que ele não está colocando seu coração na sombra e sugere que ele fale com ela se algo o estiver incomodando. Em resposta, Kiki agradece a ela e se retira enquanto Sayuki anuncia que aproveitaria a negligência dele até ele estar pronto para falar com ela. Depois disso, enquanto Kiki lê um livro na biblioteca, Yuka aparece e aponta que é óbvio que ele falhou em resolver as coisas com Nanju. Quando Kiki se recusa a responder, Yuka ameaça puni-lo se ele não fizer o que é mandado. Ao chegar em casa, Kiki pensa em como se aproximar de Nanju, mas então encontra Mizura em seu quarto com um livro. Surpresa, ela comenta que nunca soube que ele era um lolicon. Chocado, Kiki desmente isso e diz que o livro pertence a Shoma. Alguns momentos depois, Mizura dá um cafuné em Kiki e pergunta sobre sua vida amorosa confusa. Então, Kiki explica que as coisas estão estranhas com Nanju, pois ela parece estar escondendo algo dele. E ele revela que pode tê-la magoado ao perguntar sobre isso. Em resposta, Mizura lhe diz como pode ser difícil se abrir. Depois disso, Kiki pede conselhos a ela, e Mizura diz para ele ser ele mesmo e não fazer nada. No dia seguinte, na escola, Kiki se aproxima de Nanju, e quando ela tenta ignorá-lo, ele ameaça agarrar as alças do peito dela. Irritada, Nanju pega sua bolsa e sai enquanto Kiki corre atrás dela para se desculpar. De repente, Nanju para e o culpa por suas noites sem sono. Ao ouvir isso, Kiki aponta que não sabe porque está lhe causando tanto incômodo e pede que ela o perdoe para que possam ser amigos novamente. Quando Kiki acrescenta que faria qualquer coisa para que ela o perdoasse, Nanju chega perto dele para perguntar se ele realmente quer dizer isso. Ela então sugere que eles se tornem um casal. Ouvindo isso, Kiki pensa que finalmente encontrou sua Cinderela, mas Nanju de repente anuncia que gostaria de ver Kiki em um relacionamento romântico com Shoma. O quê? Fazendo-o se perguntar se está alucinando. Nanju então mostra a ele uma série de mangá que ela fez sobre ele e Shoma. Quando ele pergunta se é uma pegadinha, Nanju revela que adora histórias de quando homens amam outros homens. Irritado, Kiki pergunta por que ela está desenhando um mangá sobre ele e Shoma. Em resposta, Nanju explica por que ela tem se comportado de forma estranha o tempo todo, mas Kiki diz que não está julgando seus interesses. Ele então sugere que ela o deixe, ele e Shoma fora disso. No entanto, Nanju se recusa e alega que há muitas garotas esperando pela continuação, já que a série Shortcake se tornou viral. Depois disso, Nanju implora a Kiki para sair com Shoma pelo bem dos fãs, mas ele recusa categoricamente. Nesse momento, Nanju promete fazer tudo o que puder para impedir que ele encontre uma namorada. Mais tarde, Kiki se pergunta por que todas as garotas em sua vida têm diferentes nuances de loucura. Então ele verifica seu armário e encontra uma foto dele com Sayuki em seu traje de empregada. Enquanto Kiki se pergunta quem poderia ter tirado a foto, ele lê um bilhete onde o culpado ordena que ele apareça no clube de astronomia. Como corre o risco de se tornar viral se recusar, Kiki corre para a sala do clube de astronomia. Ao entrar na sala vazia, ele olha ao redor e Koharu de repente aparece. Alguns dias depois, na sala do clube Shoot, Kiki tira fotos de Yuika em uma fantasia de coelhinha e pensa em como sempre quis bater palmas para as bochechas da coelhinha. Sim, rapaz. Mas ele sabe que está além de seu alcance. Nesse momento, Kiki pergunta a Yuika por que ela está usando a roupa, mas Sayuki revela que ela quer se juntar ao clube. Surpreso, Kiki pergunta por quê. E Yuika explica que também gostaria de passar muito tempo com eles como... Sayuki faz isso. Quando ela acrescenta que precisa de mais tempo para treinar Keiki para ser um escravo obediente, Keiki não se surpreende. Então Yuika anuncia que tem o direito de se juntar a qualquer clube da escola, enquanto Sayuki revela que a fez vestir a roupa o dia todo como um rito de entrada. Depois disso, Sayuki elogia a aparência de Yuika na roupa, e revela que também queria experimentar uma, mas não conseguiu encaixar seus melões em nenhuma. Irritada, Yuika pergunta se Sayuki está desafiando-a, mas Sayuki responde chamando-a de monstro de peito chato. De repente, as coisas esquentam entre as duas, então Keiki se coloca entre elas para evitar
uma explosão. Depois disso, Sayuki ordena que Yuika vá preparar chá para ela, enquanto Keiki pergunta a Nanju o que ela estava fazendo na sala do clube. Para sua surpresa, Nanju revela que também é uma nova membro do clube e espera ser tratada como igual. Encarando Sayuki, Keiki pergunta por que Nanju não está vestida com uma roupa de coelhinha, e ela diz que já foi compensada com a série de mangás de Nanju. Então Keiki fica surpreso e aponta que Sayuki é péssima por ter pego subornos. Pouco depois, Yuika chega com o chá e Keiki tenta impedi-la de ver o mangá, alegando que é classificado como PG. No entanto, Sayuki entrega a Yuika algumas cópias do mangá e afirma que tem mais. Nesse momento, Keiki surta e tenta pegar o manga de Yuika, que está vibrando com as imagens quentes. Sayuki então diz a Yuika para absorver tudo do manga e lhe oferece um abraço. No entanto, Yuika desmaia por causa dos airbags de Sayuki. Enquanto isso, Nanju envia discretamente uma mensagem para Keiki, ameaçando dar uma cópia do seu manga para Mizuha se ele revelar por que ela entrou no clube. Neste ponto, ele percebe que o clube se tornou um esquadrão completo de degenerados cultos. Enquanto volta para casa, Keiki lembra-se de seu encontro com Koharu, onde ela ameaçou acabar com sua carreira se ele fizer algum movimento suspeito, e promete se livrar das fotos se ele obedecer às instruções dela. Quando ele virou, ao olhar para ela, Keiki percebeu que ela é fofa. Então Koharu explicou que inicialmente estava feliz observando a distância, mas logo suas emoções estavam em todos os lugares. Justo quando Keiki pensa que ela pode ser a Cinderela, Koharu diz que gosta dele. Imediatamente, Keiki agarra suas mãos e pede para ela casar com ele, mas Koharu diz que ele não é o tipo dela, chocando Keiki. Comovido por isso, Keiki acidentalmente liga um projetor e percebe que a sala está coberta de fotos dele e de Shoma. Koharu então pede desculpas e diz que o alvo dela é Shoma. Mais tarde, em uma lanchonete onde conversam tomando bebidas, Keiki a observa pensando em quão fofa ela parece, mas Koharu lembra que está apaixonada por Shoma. Ela então acrescenta que gostaria que Keiki fosse seu cupido, já que ele é a pessoa mais próxima de Shoma, e também o lembra que ela ainda tem sua moeda de chantagem. Keiki então pergunta a Koharu como ela conseguiu as fotos, e ela explica por que os astrônomos usam telescópios. Então Keiki aconselha Keiki a se abster de atividades chamativas dentro das instalações da escola, mas ele retruca dizendo que há uma razão profunda para isso ter acontecido. Depois disso, Keiki diz que ela talvez não precise de sua ajuda, já que Shoma não gosta de garotas como ela. No entanto, Koharu diz que está ciente dos gostos dele, mas revela que está no 3º ano, chocando Keiki. Quando ela revela que é mais velha que ele, Keiki olha a cor da sua saia e percebe que ela realmente é veterana. Nesse momento, Keiki percebe que é missão impossível, já que Shoma gosta delas jovens e inexperientes. Então ele diz para Koharu que é impossível, mas ela lembra a ele porque ele não tem escolha. Mais tarde naquele dia, enquanto Keiki pensa em uma forma de sair dessa confusão, Mizuha o vê pensativo e o chama. Ele então diz a ela para sempre avisá-lo quando for às compras, já que carregar coisas pesadas é trabalho de irmão mais velho. Depois eles tomam sorvete e comem juntos, enquanto Keiki se lembra de quando eles eram mais novas. Então Mizuha pergunta a ele se Yuika e Nanju realmente se juntaram ao clube, e ele se maravilha com a rapidez com que as notícias se espalham. Quando ele confirma isso, ele acrescenta que não é mais necessário no clube, já que ele estava lá apenas para a contagem de cabeças. No entanto, Mizuha o dissuade de pensar assim, e eles vão para casa juntos. No caminho, Mizuha anuncia que o dia seguinte é o dia de troca de uniforme, e diz que precisa pegar seu uniforme de verão. Quando chegam em casa, Mizuha experimenta seu uniforme e explica que todas as meninas começam a usar as mesmas saias rosas. Nesse momento, Keiki tem uma ideia enquanto Mizuha pergunta como ela está. Em resposta, ele agradece por tê-lo salvo de uma catástrofe. No dia seguinte, Keiki junta Shoma e Koharu, e, enquanto eles trocam gentilezas, ele pensa em seus planos de ocultar a verdadeira idade e classe de Koharu até ela se aproximar o suficiente de Shoma. Nesse momento, Shoma pergunta a Keiki como ele conheceu Koharu, e ele explica que eles se conheceram na biblioteca. Depois disso, ele acrescenta que quando percebeu que ela adorava tênis, decidiu apresentá-la ao seu amigo prodígio em tênis. Então eles se empolgam com coisas relacionadas a tênis e decidem trocar contato enquanto Keiki mantém seu NP Vibe. Keiki então sugere que tirem uma foto para comemorar a ocasião, então eles se juntam, e Keiki sugere que diminuam a distância social. Depois de tirar as fotos, Koharu comenta que falar com Shoma foi a realização de um sonho. No entanto, Keiki a lembra que eles apenas trocaram contatos, mas Koharu acrescenta que também tiraram uma foto e agradece a ele. Mais tarde, no clube de astronomia, Koharu observa Keiki através de um telescópio e pergunta por que ele parece triste. Quando ela se oferece para ouvi-lo e ajudá-lo, Keiki narra sua situação para ela. Depois disso, Koharu analisa a situação e conclui que é um mistério. Depois que Keiki aponta que os seus suspeitos são na verdade bimbos cultos, Koharu comenta que o culpado pode ser um forasteiro. Surpreso, Keiki pergunta por que um forasteiro arriscaria entrar no clube. Sala, mas Koharu diz que não podem descartar completamente essa possibilidade. Quando concluem que toda garota na escola é uma suspeita, Keiki diz que não pode fazer com que todas experimentem as mantas como um sapatinho de cristal. Quando Keiki sai do clube de astronomia, percebe que Okita pode saber quem ficou no prédio naquele dia, então decide ir perguntar a ela, mas esbarra em
Ayano, a vice-presidente do conselho estudantil, que então escorrega e cai sobre ele. Depois que ela agradece por salvá-la, Kiki diz para ela se levantar, mas ela diz que gostaria de ficar assim por mais um tempo. Eu vou chegar. Alguns momentos depois, Kiki visita a sala dos professores para perguntar a Okita se ela encontrou alguém no prédio do clube naquele dia. Em resposta, Okita revela que passou por Ayano no corredor de ligação. Logo depois, enquanto Kei pensa sobre isso, Ayano aparece e se apresenta. Ela então diz que deve ser o destino juntando-os novamente. Surpresa, Kiki discorda e aponta que ela o surpreendeu. Vendo que foi descoberta, Ayano revela que estava procurando por ele para agradecê-lo, mas Kiki diz que não precisa. Como um gesto de gratidão, ela lhe entrega uma caixa de chocolates feitos à mão e pede para ele experimentar um pedaço. Enquanto Kiki mastiga os doces, ele diz que estão deliciosos, mas de repente encontra os lábios de Ayano a poucos centímetros dos seus. Alarmado, ele aponta que ela está muito perto e sai da cadeira. Quando Kiki diz que devem voltar para a aula, Ayano abraça-o e diz que está a recarregar para conseguir passar a tarde. Depois que ela sai, Kiki dá uma olhada nas fotos de Ayano no clube de astronomia e elogia as habilidades fotográficas de Koharu. Ele então pergunta a Koharu o que ela pensa sobre Ayano, e ela lhe dá um resumo de tudo o que conseguiu descobrir sobre ela. Kiki então pergunta se acha que Ayano poderia ser a Cinderela, e ela responde dizendo que é provável, já que ela visita a sala do clube para atividades do conselho estudantil. Depois disso, Kiki diz a Koharu para interromper as investigações e anuncia que ele assumirá a partir daí. Depois, Kiki vai para a sala do clube Shoto e encontra Yuika sozinha, então ele pergunta sobre o paradeiro de Sayuki, e ela responde, dizendo que ela saiu para resolver alguns assuntos. Quando Kiki aponta que Nanju também está ausente, Yuika anuncia que estão sozinhos. Então Kiki tropeça em uma corda e cai, e Yuika rapidamente se posiciona sobre ele, dizendo que ele tem que se responsabilizar por tudo que fez a ela. Confuso, Kiki pergunta o que ela quer dizer, e Yuika narra como ele apareceu no sonho dela e acariciou suas conchinhas. Ao ouvir isso, Kiki declara sua inocência, mas Yuika insiste que ele a humilhou. Quando Kiki se recusa a admitir isso, Yuika diz que vai se vingar e mexe no peito de Kiki. Nesse momento, Kiki grita enquanto Yuika diz para ele fazer mais barulhos de felicidade. De repente, Kiki estende a mão e, por engano, agarra suas panquecas. Envergonhada, Yuika sai correndo da sala do clube, gritando a plenos pulmões. Logo depois, Ayano entra e anuncia que está lá para a auditoria do clube. Enquanto inspeciona a sala, Kiki pergunta como é o trabalho dela no conselho estudantil. Em resposta, Ayano diz que precisa garantir que o orçamento do clube seja gasto corretamente. Quando termina, Ayano diz que precisa de voluntários para recolher o lixo pela cidade e sugere que ele se junte a ela. Pensando que é uma oportunidade para investigá-la, Kiki aceita a oferta enquanto Sayuki espreita pela porta. Mais tarde, naquele dia quando se encontram, Kiki pergunta por que Sayuki está se juntando a eles para recolher o lixo. E ela responde, dizendo que está obrigada a fazer um esforço extra para ajudar sua mestra. Surpresa, Ayano pergunta o que ela quer dizer, mas Kiki diz que é uma piada da qual gosta de falar. Alguns minutos depois, Sayuki diz a Ayano que não pode se aproximar de Kiki porque ela pertence a... Kiki então pergunta se eles estão namorando, e Sayuki diz que o relacionamento deles é mais profundo que isso. Ayano então diz que não há problema e se agarra aos braços de Kiki. Impassível, Sayuki diz que é inútil, já que Kiki está acostumado a melões maiores. Em resposta, Ayano diz que talvez não tenha o tamanho, mas está confiante sobre a forma. Enquanto isso, Kiki luta para manter a calma. Alguns momentos depois, Sayuki chama Kiki para ajudá-la, mas quando ele pergunta o que ela precisa dele, Sayuki explica que fica com ciúmes quando ele passa tempo com outras garotas. Antes que Kiki responda, Sayuki o imobiliza e o lambe enquanto diz que está marcando seu território. Depois disso, Kiki percebe que agarrar seus melões só despertaria a fera nela. Então ele se lembra do conselho de seu avô quando foi atacado por uma... cachorro. De repente, Kiki espalha seus bolos de arroz e os amassa como massa. Quando Sayuki sai de cima dele, ela comenta sobre o quão agressivo e violento ele foi. Então, Kiki pede desculpas, mas Sayuki de repente muda e diz que foi excitante. Nesse momento, Sayuki vai embora, deixando Kiki e Ayano para terminar. Alguns minutos depois, Kiki informa Ayano que Sayuki já foi, então ela sugere que eles também saiam, já que está escurecendo. De repente, Kiki pega uma revista Playboy e fica fascinada em olhar, então ela o deixa para aproveitar, mas tropeça e cai em água suja. Nesse momento, Kiki corre para ajudá-la, mas percebe sua camisa transparente. Sentindo isso, Ayano cobre suas mercadorias expostas enquanto o degenerado culto finge que nada aconteceu e oferece seu casaco. Ela o cheira e agradece a ele. No dia seguinte, na escola, enquanto Kiki e Shoma tomam uma bebida, eles falam sobre um jogo que acabaram de jogar e Kiki comenta que como Nanju estava olhando, ela deve ter conseguido material suficiente para sua série de mangá. Sem entender, Shoma pergunta o que ele quer dizer, mas Kiki diz que ele não quer saber. Pouco depois, enquanto Kiki atualiza Shoma sobre sua investigação sobre Ayano, ela de repente aparece para agradecer a Kiki por ter emprestado seu casaco. No entanto, quando Kiki tenta se aproximar dela, ela recua e cobre o rosto. Eventualmente, Ayano vai embora, deixando Kiki confuso. Mas Shoma aponta que seu cheiro de suor provavelmente a fez correr. Algum tempo depois, Kiki e Ayano passam um tempo no apartamento dela, então ele observa um ambiente sereno do quarto.
Nesse momento, Ayano chega com uma torta de maçã. Quando ele dá uma mordida, Kiki elogia suas habilidades culinárias enquanto Ayano se agarra em seu braço. Pouco depois, Kiki percebe que ela adormeceu em seu ombro e imagina que é uma situação romântica. Ele então pensa que finalmente encontrou uma namorada totalmente formada e adormece. Logo depois, ele acorda e encontra Ayano tentando remover sua cueca. Chocado, ele se assusta e pergunta o que ela está fazendo. Em resposta, Ayano confessa que ela tem um fetiche por cheiros e prefere o odor dos corpos dos meninos. Kiki então se pergunta se é um pegadinha, mas Ayano diz que o odor do corpo dele é o seu favorito e pede suas cuecas. Enquanto Kiki olha pasmo, Ayano explica que ela preparou o quarto apenas para fazer ele dormir. Então, quando Kiki pergunta por que ela adormeceu primeiro, Ayano diz que cometeu um deslize, pois o aroma do corpo dele é muito relaxante. Alguns dias depois, Shoma e Koharu saem para um encontro com Kiki como figurante. Enquanto eles encenam Romeu e Julieta, Kiki observa e conclui que sua operação secreta está indo bem, pois a dupla parece estar se dando bem. No entanto, que fica preocupado que o lolicon de Shoma possa se manifestar quando ele descobrir a verdadeira idade de Koharu. Então decide ficar por perto até que eles fechem o acordo. No dia seguinte, enquanto planejam na sala do clube de astronomia, Kiki sugere que eles façam um encontro duplo, impressionando Koharu, que então o chama de mestre dos encontros. Em resposta, Kiki diz que só teve encontros em seus sonhos. De volta, em casa, enquanto Mizuha prepara o almoço, Kiki rouba os nuggets de frango e se pergunta quem vai levar para o encontro. Quando ele considera Yuika, pensa que ela é pavio curto, então ele considera Ayano e Nanju, mas percebe que nenhuma delas era normal o suficiente para sair com ele. Nesse momento, Mizuha o repreende e diz que ele nem consegue roubar direito. Mais tarde no boliche, Sayuki agradece a Kiki por convidá-la para o encontro duplo, enquanto Kiki pergunta a Koharu se ela estava nervosa. Em resposta, ela confirma que está. Então Kiki tenta fazê-la relaxar. Quando Sayuki diz que está surpresa em ver Koharu, Kiki pergunta se ela a conhece, e Sayuki diz que eram colegas na primeira ano. De repente, Sayuki quase revela a verdadeira classe de Koharu, mas Kiki de repente a cala, chamando a atenção de Shuma. Ele então diz que só está tentando impedir que ela faça piadas ruins. Depois que Keiki explica a situação para Sayuki, ela concorda em entrar na brincadeira. Poucos momentos depois, Sayuki anuncia que é ruim em esportes, surpreendendo Keiki, então ele pergunta por que ela aceitou o pedido de encontro dele. Sentindo-se desconfortável, Sayuki explica que, como um cão leal, faria qualquer coisa por seu mestre. Quando Keiki nega ser seu mestre, Sayuki sugere que estabeleçam uma penalidade para quem tiver a menor pontuação. Jogadora. Preocupado, Keiki lembra de que ela está jogando pela primeira vez. Sayuki diz que consegue lidar melhor com bolas do que Koharu, já que é maior, então eles decidem que quem ficar em terceiro seguirá qualquer ordem dada pelo primeiro. Quando o jogo começa, Koharu vai primeiro e derruba todos os pinos, chocando Sayuki. Pouco depois, Koharu revela que frequenta o boliche com a família, enquanto Sayuki se pergunta se devia fugir. Após o jogo, Koharu fica em primeiro, então Keiki pede que ela dê suas ordens a Shuma, já que ele ficou em terceiro. Nesse momento, Shuma implora para ela ser leniente, mas Sayuki sugere que ela aumente a pressão. Em resposta, Keiki diz para ela calar a boca já que ficou em último. Depois disso, Koharu ordena que Shuma a chame pelo primeiro nome. No dia seguinte, Koharu informa a Keiki que Shoma a convidou para sair no próximo feriado. Surpreendido, Keiki pergunta quando então Keiki presume que seus serviços não são mais necessários, já que eles estão entre amigos e namoro. Após isso, Koharu agradece por uni-los, mas Keiki diz que está apenas trabalhando duro para que suas fotos indecentes sejam apagadas. Resposta, Koharu revela que deletou a foto no dia em que ele prometeu ajudá-la. Ela então acrescenta que vai confessar seus sentimentos e revelar sua verdadeira idade para Shuma. Mais tarde naquele dia, ela encontra Shuma a caminho de casa e pede para ele caminhar com ela. Shuma então aceita, e enquanto caminham juntos, Keiki se esconde e o segue. De repente, Koharu para e pergunta a Shuma se ele se lembra de tê-la encontrado naquele lugar há um ano. Enquanto Shuma olha fixamente, Koharu narra como ele a ajudou a recuperar seu chapéu, que foi levado pelo vento. Depois disso, Koharu abre o zíper do cardigan, surpreendendo Shuma, que então percebe que ela é sua veterana. Nesse momento, Koharu pede desculpas a Shuma por mentir apenas para se aproximar dele. Quando ela confessa seu amor por ele, Shuma pede desculpas e diz que não pode namorá-la porque ele é um lolicon. Depois, em um playground, enquanto Shuma pensa no que aconteceu, Keiki aparece e pergunta como é rejeitar uma garota bonita. Surpreso, Shuma pergunta se ele assistiu, e Keiki revela que Koharu pediu para ele servir de cupido. Depois disso, Keiki se senta e conta a Shuma como a apaixonada Koharu o seguiu porque não conseguia se aproximar dele. Depois de fazer Shuma ver a situação com clareza, Shuma revela que nunca esqueceu a garota a quem ajudou na rua e esperava vê-la novamente. Além disso, Shuma revela que fazê-la chorar partiu seu coração. Nesse momento, Keiki aponta que a diversão que ele teve com Koharu não foi por causa da idade dela, então Shuma diz que não pode continuar solteiro. Enquanto isso, na sala do clube de astronomia, Koharu chora e se pergunta se deve apagar as fotos de Shuma. Nesse momento, Keiki aparece e diz que a culpa é do Shuma, já que ela fez tudo o que pôde. Para fazê-la sentir-se melhor, Keiki pinta Shuma como um perdedor, mas Koharu diz que ele está sendo insensível. Quando Keiki não para de falar sobre os benefícios de namorar uma mulher mais velha, Koharu concorda com ele, e enquanto protestam juntos, Shuma aparece parecendo
Sóbria. De repente, Koharu reconsidera e implora para ele não a entender mal, mas Shuma diz que ela está sendo apenas brutalmente honesta. Além disso, Shuma confessa que gostou do tempo que passou com ela e diz que provavelmente poderia usar algum tempo de reabilitação de Lolicon com ela. Surpresa, Koharu pergunta o que ele quer dizer e Shuma pergunta se eles poderiam começar como amigos. Em resposta, ela diz que ele parece um protagonista de comédia romântica, já que está sendo indeciso sobre o que fazer com ela. Ao ouvir isso, Shuma se desmancha e pede a Keiki para não rir dele. Nesse momento, Koharu diz que estava apenas brincando com ele por tê-la rejeitado. Ela então oferece a mão a ele e sugere que comecem novamente como amigos. Depois disso, Shuma pergunta por que o quarto está tão escuro e acende a luz. De repente, ele vê as paredes cobertas com suas fotos e surta. Dias depois, verifica seu estoque privado e tira o tecido de sedução da Cinderela e brinca com ele enquanto fica imaginando. Como Ayano acabou sendo uma viciada em odor corporal, ele acha que ela não pode ser a Cinderela e se pergunta se é alguém do Clube dos Degenerados da Cultura. Depois disso, ele vai ao banheiro, mas ao abrir a porta, ele encontra Mizua se vestindo e fica assustado. Alguns momentos depois, Mizua pede sua opinião sobre suas roupas de seda e Keiki diz que acha que combina com ela. Bem, ele então pede desculpas por ter entrado enquanto ela estava se vestindo, mas Mizua diz que ele pode esquecer, já que não foi de propósito. Após um silêncio constrangedor, Mizua pergunta se ele quer discutir o que está pensando com ela, mas Keiki diz que não é um bom tema para discussão. Só então Mizua o lembra de que são família, e ele pode lhe contar qualquer coisa. Então Keiki pergunta o que ela pensaria se ele dissesse que quer fazer uma garota dele. Animal de estimação. Chocada, Mizua se levanta do sofá e diz que vai chamar a polícia. Ele então pergunta novamente o que ela pensaria se ele quisesse se tornar escravo de uma garota. Quando Mizua dá a mesma resposta, Keiki pergunta o que ela faria se ele dissesse que quer se apaixonar. Mas desta vez, Mizua diz que irá apoiá-lo se ele estiver falando sério. Ouvindo isso, Keiki agradece, mas ela não dá importância, dizendo que deve uma a ele por ter elogiado sua aparência no banheiro. Enquanto falam sobre os horóscopos exibidos na TV, a campainha toca e Keiki encontra Sayuki na porta. Quando ela entra, diz que veio porque estava entediada, então Keiki a leva para o seu quarto. Sayuki então o elogia por manter o quarto arrumado. Mas Keiki revela que faz isso para evitar problemas com Mizua. Quando se acomodam, Keiki pergunta a Sayuki por que ela veio, então ela tira uma fantasia de cachorro e coloca. Depois põe a fantasia. Depois ela pergunta a Keiki o que ele acha, e ele diz que ela está fofa de certa forma. Enquanto Keiki a encara, Sayuki pede desculpas a ele por ter exagerado na coleta de lixo. Depois disso, Sayuki o culpa por seu comportamento travesso e explica que ficou travessa porque ele não lhe dá amor suficiente. Depois de dar a ele uma lição sobre por que os cachorros ficam inquietos, Sayuki diz que passou na casa dele para receber um pouco desse amor. Keiki pergunta o que ela quer de ela pede que ele a trate como um cachorro. Keiki recusa isso abruptamente, mas quando Sayuki pega sua bolsa e ameaça mostrar o mangá de Nanju para Mizua, Keiki implora para ela reconsiderar. Logo depois, ele pergunta a Sayuki como tratar alguém como um cachorro, então ela pede para ele acariciá-la. Cabeça. Quando ele faz isso, Sayuki diz que isso a deixa feliz. Então Keiki percebe que não é tão ruim quanto parece. Nesse momento, Sayuki diz que os cachorros gostam de receber carinho na barriga, então ela desabotou a camisa e se deita no sofá para receber carinho na barriga. Enquanto isso, Keiki olha sem entender para dela. Então Sayuki pede para ele começar a trabalhar. E nesse momento, Keiki esfrega a barriga dela enquanto Sayuki ri e diz que sente confortante. Confuso, Keiki pergunta se ela está feliz, e Sayuki enterra a cabeça dele entre suas montanhas de leite para mostrar o quanto está feliz. Nesse momento, Mizuho entra com bebidas, mas rapidamente fecha a porta. Alguns momentos depois, Keiki e Mizuho fazem uma conferência familiar de emergência, onde Mizuho acusa Keiki de ser um homem de cultura. Mas em sua defesa, Keiki diz que estava apenas acariciando a barriga de Sayuki. No entanto, quando percebe o quão estranho isso soa, ele entra em pânico. Não muito tempo depois disso, Sayuki diz que se divertiu, mas Keiki diz que sentiu como se tivesse perdido vários anos de expectativa de vida. Então Sayuki se vira para ir embora. Keiki então pergunta se outra pessoa pode ser sua mestre, mas ela explica que tem um senso de orgulho e só cede o controle para aqueles que considera dignos. Depois disso, ela agradeceu a Keiki por ter tornado seu dia divertido e foi embora. Não muito tempo depois, Yuka aparece na porta e diz que veio porque estava entediada. Então, quando ele a leva para o quarto e pergunta por que ela veio, Yuka tira um traje de coelhinha e diz que veio para discipliná-lo com ele. Surpreso, Keiki pergunta se ela planeja vesti-lo na sua presença, mas ela diz que é para ele. Ao ouvir isso, Keiki tenta protestar, mas Yuka puxa o mangá de Nanju e diz-lhe para ou abraçar a coelhinha ou expor Mizuha ao mangá. Alguns minutos depois, Keiki veste a roupa de coelhinha enquanto Yuka ri e tira fotos dele. Quando ela já teve o suficiente, Yuka aponta que ele é estranho, já que ninguém em sã consciência concordaria com a ideia ridícula dela. Em resposta, Keiki lembra que só está fazendo isso porque foi ameaçado. Nesse momento, Yuka diz que está feliz e decide dar a ele uma recompensa especial. Nesse instante, ela tenta tirar sua capa do enredo, mas Keiki pergunta por que ela é tão generosa com suas abóboras. Ouvindo isso, Yuka diz que ele é o único que recebe tais recompensas porque é especial para ela, e cai sobre Keiki. Atraída pelo barulho, Mizuha entra para verificar se estão bem,
mas pergunta se está interrompendo algo. Logo depois, Keiki e Mizuha realizam outra conferência de família de emergência, onde ele tenta provar sua inocência, mas fica louco quando Mizuha não acredita nele. Mais tarde naquele dia, ele recebe uma ligação de Nanju, que então pergunta se Sayuki e Yuka o visitaram naquele dia. Surpreso, Keiki pergunta como ela sabe, e ela revela que elas planejaram tudo. Depois disso, ela pergunta se algo aconteceu, e Keiki diz que muitas coisas ruins. Aconteceu. Nanju então pergunta a Keiki se ele já esteve em um relacionamento, mas ele pergunta por que ela está curiosa, e Nanju questiona o que ele acha de começar um com ela. Após uma pausa estranha, Nanju diz que é uma brincadeira, e irrita Keiki, que então diz a ela para parar de mexer com ele. Keiki vai para o quarto e verifica seu esconderijo, mas fica surpreso ao encontrá-lo vazio. Então, no dia seguinte, enquanto conversa com Koharu e Shoma sobre isso, ele supõe que o Sayuki ou Yuka é a Cinderela, já que ambas estavam usando capas de cor-de-rosa quando confessaram seus sentimentos. Surpreso, Shoma pergunta como isso é relevante, e Koharu explica que as meninas acreditam que confessar seu amor a um garoto enquanto usam roupas íntimas cor-de-rosa melhora suas chances de sucesso. Enquanto Keiki se pergunta por que Cinderela voltou para buscar seu presente, Koharu aponta que ela provavelmente nunca teve a intenção de deixar a Manta Wiggle com a carta. Shoma então comenta que encontrar os shorts Snuggle levará Keiki até o remetente da carta. Depois, Keiki encontra Sayuki na sala do clube e pergunta se ela está sozinha. Quando Sayuki diz que sim, Keiki revela que quer que ela seja seu animal de estimação. Então eles saem juntos e Keiki revela que será seu dono pelo resto do dia. Ouvindo isso, Sayuki fica animada e sai correndo. Mas Keiki a interrompe dizendo que um bom animal de estimação anda ao lado do seu dono. Então Sayuki pede desculpas e se coloca ao lado dele. Após dizer para chamá-lo de mestre, a partir daquele momento em frente, Keiki pensa em como investigar o problema do seu tesouro perdido. Nesse momento, ele sugere que eles andem na montanha russa, mas Sayuki diz que está de saia. Keiki então diz que não importa, já que outras mulheres também estão de saia. Percebendo sua relutância, Keiki se pergunta se ela está usando os shorts aconchegantes da Cinderela e diz que entende que ela quer evitar a montanha russa. No entanto, ele insiste que eles vão andar na montanha russa, chocando Sayuki. Ela então diz que o seguirá até o inferno, se for preciso. Poucos momentos depois, quando eles se sentaram na montanha russa, Keiki imagina que o vento ajudará em sua investigação. Mas, para seu desapontamento, ele percebe que saias não levantam na montanha russa. Enquanto caminham juntos, Keiki provoca Sayuki sobre ter medo de brinquedos radicais, mas ela ignora-o. Então eles tentaram algumas outras atrações do parque, mas para sua decepção, a saia de Sayuki simplesmente não levanta. Depois, Sayuki pergunta a Keiki o que vem a seguir, mas ele decide deixá-la escolher e acrescenta que não quer deixar seu pet infeliz. Surpresa com isso, Sayuki diz que gostaria de tentar a roda gigante. Então eles entram nela, enquanto Keiki acha que é um bom momento para fazer uma pausa. Sayuki tira uma coleira e diz que gostaria de se tornar completamente seu pet. Com a coleira no pescoço dela, Keiki percebe que poderia fazê-la fazer qualquer coisa. Então ele ordena que ela levante a saia, mas Sayuki provoca-o, oferecendo-lhe um momento ardente em vez disso. Pouco depois, Sayuki pergunta por que ele decidiu de repente ser seu mestre, e Keiki explica que queria conhecê-la melhor. Sayuki então revela que sabe que ele passou tempo lendo o livro de treinamento de cães por causa dela, e agradece-lhe por ser gentil com ela. Depois, Keiki pergunta por que ela o escolheu como seu mestre, e Sayuki explica que é porque ela se apegou ao único garoto que aparecia com frequência. Depois disso, ela diz que não se arrepende de tê-lo como mestre. Mais tarde naquela noite, enquanto passeiam, Sayuki pede para Keiki segurar sua mão. Enquanto caminhavam, Keiki observou que ela estava cuidadosa com a saia. Nesse momento, ele percebe que ela deve estar escondendo algo debaixo da saia. Então, ele tosse e pede que Sayuki levante a saia, surpreendendo-a. Quando ela hesita, ele a lembra que ele é seu mestre por um dia. Então Sayuki lentamente levanta a saia. No entanto, quando ela fez isso, Keiki não podia acreditar nos seus olhos. Ao chegar em casa, Keiki pergunta a Mizuha se ela alguma vez sai sem suas roupas vibrantes, mas ela diz que é impossível. No dia seguinte, ele vai para a escola. Keiki pensa sobre o momento em que percebeu que Sayuki não estava usando calcinhas durante o encontro. Enquanto pensa nisso, ele esbarra em Sayuki no vestiário. Então, ela conta como ficou envergonhada no dia anterior, mas Keiki diz que ela deveria ter pensado nisso antes de sair sem suas calcinhas. Sayuki então diz que decidiu não fazer isso por um tempo, mas Keiki diz a ela para parar para sempre. Então ela diz que vai encontrá-lo depois da escola e se apressa se sentindo envergonhada. Mais tarde naquele dia no clube, Yuka percebe o silêncio constrangedor e pergunta a Keiki se algo aconteceu entre ele e Sayuki. Quando ela aponta que está se comportando de forma estranha, Keiki diz que não é nada. Então, Yuka decide perguntar a Sayuki, mas ela diz que está muito envergonhada para falar. Então, Yuka comenta que ambos devem ser culpados de algo e pede a ajuda de Keiki para resolver alguns problemas de matemática. Enquanto Keiki ajuda Yuka, Sayuki luta para manter seu legal. Então Yuka de repente elogia Keiki por ser um bom tutor, mas ele se afasta e diz que ela está muito perto. Enquanto isso, Sayuki lança um olhar para eles e foca na sua caligrafia, surpreendendo Keiki. Yuka então aponta que ela está escrevendo a mesma coisa repetidamente e se pergunta se o cérebro dela tem um defeito. Keiki então revela que algo aconteceu no dia anterior. Então, Yuka faz Keiki sentar-se e se aconchega com ele para fazer Sayuki sair do defeito. Mas ela continua. De repente, ao tentar beijar Keiki, ambos caem no chão.
Nesse momento, Nanju chega e encontra Yuka deitada sobre Keiki. Ela então pergunta o que eles estão fazendo, então Keiki diz que estão estudando para as provas. Depois disso, Sayuki evita Keiki, então ele percebe que algo estava errado. Keiki consulta Koharu e Shoma sobre isso, e eles destacam que ele parece se importar com Sayuki. Depois eles perguntam o que ele quer fazer, e Keiki revela que gostaria de restaurar o sorriso que ela perdeu. Então ele decide falar com ela. No dia seguinte, quando ele encontra a Sayuki, ela reclama que ele passa tempo com a Yuka e a ignora. Quando Keiki diz que não tinha intenção de fazer isso, Sayuki chama-o de lolicon, mas ele nega isso. Sayuki então diz que sabe que ele está se fazendo de difícil, já que tinha esperado umas boas palmadas após seu dia tão livre de esquisitices, mas não recebeu nenhuma. Depois disso, ela acusa Keiki de tentar deixá-la com ciúmes ao dar atenção a Yuika. Em resposta, Keiki diz que ela está errada e decide parar de perder tempo com investigações. Então ele pergunta a Sayuki se ela mexeu nas suas coisas, e ela admite ter roubado dele e acrescenta que está usando. Enquanto Keiki pensa que finalmente descobriu quem é Cinderela, Sayuki levanta a saia para mostrar a ele. Mas quando Keiki percebe que ela está usando suas cuecas, ele surta. Sayuki então confessa que procurou materiais de prazer na madrugada no quarto dele e roubou suas cuecas. Chocado, Keiki pergunta por que ela as roubou, e Sayuki explica que usar suas cuecas tem um prazer estranho. Enquanto ele se pergunta o que fazer com ela, Sayuki diz que quer sentir o calor dele. Mais tarde, Keiki leva Yuika para casa sob seu guarda-chuva, e ela o convida para tomar um chá. Ao entrar em seu apartamento, Keiki percebe que é uma oportunidade para continuar sua investigação. Enquanto ela faz o chá, Keiki observa a coleção dela e maravilha-se com a visão. Então, Yuika entra e pega-o em flagrante. Ela então mostra uma foto que tirou dele enquanto vasculhava suas coisas, surpreendendo Keiki o suficiente para fazê-lo desmaiar. Depois, Yuika dá ordens a Keiki, e ele obedece como um bom escravo enquanto Sayuki observa. Então ela pergunta a Keiki por que ele está se esforçando tanto para cuidar de Yuika. Em resposta, ele diz que algo aconteceu e ele acabou se tornando seu escravo. Irritada, Sayuki enfrenta Yuika e diz que ela provavelmente está chantageando ele e forçando-o a obedecer. Enquanto Yuika a encara sem expressão, Sayuki aponta que Keiki nunca seria seduzido pelos balões do tamanho de ervilhas dela. Em resposta, Yuika ordena que Keiki declare que ama o par de pedrinhas dela, já que uma vez ele fingiu um acidente para agarrá-las. Sayuki então diz que Keiki uma vez também conferiu seus atributos. De repente, as garotas discutem sobre de quem dos melões Keiki gosta mais, mas Keiki as interrompe e explica que cada uma delas é única. Em seguida, ele acrescenta que se fosse preciso decidir, ele sempre escolheria o tamanho em vez da forma e textura. Ao ouvir isso, Yuika fica irritada com ele, então ele diz que não desgosta de melões pequenos para fazê-la se sentir melhor. Sayuki então diz que ela venceu, mas quando Yuika ordena que Keiki balance e ele obedece, Sayuki fica irritada ao ver seu mestre domesticado e sai da sala. Mais tarde naquele dia, Mizuha pergunta a Keiki se ele está cansado, mas ele diz que está bem. Ele então pensa que talvez ainda tenha a chance de se libertar da escravidão de Yuika se provar que ela é uma Cinderela. No dia seguinte, Keiki vai à casa de Yuika, e como escravos não têm folga. Enquanto a segue, Keiki decide que deve suportar tudo o que Yuika lhe impuser. Pouco depois disso, Yuika o vestiu como mordomo e pediu que a seguisse. Chocado, Keiki pergunta se ele vai sair com a roupa estranha. Yuika anuncia que ele será seu mordomo por um dia. Depois, quando saem, Yuika o usa como uma besta de carga, e quando eles voltam para casa, Keiki está exausto. Ela então anuncia que vai tomar um banho, então Keiki pergunta se ela precisa de ajuda para sair do seu roupa. Em resposta, Yuika diz que é muito cedo para ele ver tudo. Quando ela fecha a porta do banheiro, Keiki se prepara para procurar, mas Yuika de repente espreita e ameaça condená-lo à prisão perpétua se ele mexer nas coisas dela. Enquanto ele se pergunta o que fazer enquanto ela está fora, Keiki ouve Yuika gritar e corre para o banheiro e a encontra apontando para uma aranha. No entanto, Keiki ignora a aranha e olha fixamente para ela. Alguns momentos depois, Yuika pergunta a Keiki se ele tem algumas últimas palavras e o sentencia à morte. Chocado, Keiki pergunta se sua vida acabou, e Yuika diz que ver seu corpo inteiro é um crime que merece pena capital. Ela então ordena que ele se ajoelhe e suplique para ser punido. Depois que ele faz isso, Yuika agradece por correr em seu socorro e diz para ele se sentar ao lado dela. Nesse momento, ela se inclina em seu ombro e ordena que ele acaricie seu cabelo. Nesse momento, Keiki vê a foto de Yuika com a avó e pergunta sobre ela. Em resposta, Yuika conta como era mimada pela avó e como se sentiu traída quando a avó faleceu. Depois disso, Yuika se isolou para evitar perder as pessoas queridas. Mas porque Keiki continuou conversando com ela, eles se tornaram amigos. Então Yuika decide pegar uma bebida, mas tropeça e cai. Nesse momento, Keiki encontra sua cueca boxer escondida debaixo do travesseiro dela e pergunta como ela conseguiu. Yuika então confessa que a roubou do quarto dele no dia em que visitou. Como agora estão quites, Keiki fica aliviado dos deveres de escravo e se preocupa com quem é o culpado, já que nem Sayuki nem Yuika são a Cinderela. No dia seguinte, na escola, Keiki e Shoma conversam sobre suas vidas entediantes e situações. Nesse momento, Keiki pergunta sobre Koharu, e Shoma explica que ela o convidou uma vez e ele encontrou as prateleiras dela cheias de vídeos e diários sobre ele. Em resposta, Keiki revela que também flagrou Sayuki usando suas cuecas. Mais tarde, Keiki esbarra em Nanju, e ela pergunta se ele tem tempo. Confuso, Keiki pergunta por quê.
e ela revela que ele será seu namorado. Logo depois, Keiki parece frustrado enquanto Nanju o desenha e pede para ele manter um rosto feliz. Depois ela pede a Keiki para tirar a camisa, mas ele se recusa e pergunta se ela precisa desenhar Shoma também. Em resposta, Nanju diz que caras bonitos são fáceis de desenhar, ao contrário de parecidos com macacos como ele. Quando ela termina, eles tomam algumas bebidas juntos, e Nanju diz que recebeu uma oferta de um editor para tentar escrever um quadrinho one-shot. Depois que Keiki a parabeniza, Nanju acrescenta que não faz ideia do que fazer com a vida dela, mas vai tentar a oferta. Nesse momento, Nanju pergunta a Keiki se ele está namorando alguém, deixando-o assustado. Ela então explica que precisa entrevistá-lo como material para escrever seu novo mangá. Ela então pergunta se Keiki está saindo com Ayano, mas ele diz que não. Então Nanju senta-se sobre ele e diz que ele será seu namorado, enquanto Keiki se pergunta o que está acontecendo. Nanju diz que é uma pesquisa para descobrir como os garotos reagem quando abordados por uma garota. Pensando que ela vai beijá-lo, Keiki fecha os olhos, mas para sua surpresa, Nanju belisca seu nariz e pega sua bolsa para ir embora. Depois Keiki esbarra em Ayano e ela diz que ainda tem alguma papelada restante para o final do semestre. Nesse momento, ela abraça Keiki e o cheira. Keiki então ameaça relatar às autoridades apropriadas, mas Ayano se recusa a soltá-lo. Então ele diz que podem ter problemas se alguém os vir. Ayano então responde dizendo que não é uma má ideia se começarem a namorar, mas Keiki recusa. Para agradecê-lo, Ayano oferece a Keiki um ingresso grátis para a piscina. Então ele pergunta por que ela não quer ir, e Yuika diz que desmaiaria por overdose de cheiro. Keiki agradece e vai para a sala do clube de astronomia, onde encontra Shoma com Koharu. Pegando o telefone, ele ameaça reportar às autoridades, mas Koharu explica que Shoma tentou salvá-la de uma queda. Enquanto recolhem as fotos espalhadas, Keiki sugere que eles vão nadar na piscina, mas ambos recusam, então ele decide convidar o Clube dos Degenerados. De repente, ele vê uma foto antiga e anuncia que pode saber quem é a Cinderela. No dia seguinte, Keiki reúne os membros do Clube Shoujo e anuncia que tem um ingresso grátis para 5 pessoas. Quando ele os convida a acompanhá-lo, Mizuha aponta que não levou um maiô, mas Keiki diz que escolheu novos maiôs para elas, baseado no gosto dele. Quando Mizuha pergunta como ele adivinhou os tamanhos delas, Keiki diz que é um especialista em melões. Enquanto andavam em um ônibus, Keiki disse às senhoras que era seu gesto de gratidão pelo apoio delas. Alguns momentos depois, Keiki espera pelas senhoras e decide revelar quem é a Cinderela. Uma a uma, as senhoras aparecem em seus trajes de banho e Keiki comenta sobre suas aparências. Justo quando Keiki sugere que entrem na piscina, Sayuki e Yuika agarram seus braços. Mas, antes que comecem a brigar, Keiki lhes diz para não testar seu autocontrole, então elas decidem resolver isso batalhando com pistolas de água. De repente, Yuika atira em Sayuki e ela cai na piscina enquanto Nanju anuncia a Yuika como a vencedora. Depois disso, Yuika reivindica Keiki como seu, enquanto Mizuha se retira. Depois eles sobem em um toboágua e Yuika informa Keiki sobre seu medo de toboáguas. No entanto, quando Keiki pergunta por que ela subiu nele, eles são levados pela corrente de água. Depois, enquanto Keiki nada com Sayuki, uma onda gigantesca de repente surge em direção a eles e os cobre. Quando eles Risurfacer, Keiki aponta que os balões da Sayuki estão flutuando livremente, então ela entra em pânico enquanto ele a protege. Pouco depois, Keiki dá uma caminhada com Nanju e pergunta como está indo o mangá dela. Nanju então responde dizendo que está se esforçando, mas acrescenta que avançará mais rápido se ele a ajudar com a pesquisa. Como os métodos dela são divertidos, Keiki diz que não se importa em ajudar. De repente, Nanju escorrega em uma poça de água, mas Keiki a segura. Ele então pega na mão dela para evitar que escorregue, surpreendendo Nanju. Alguns momentos depois, Keiki procura por Mizuha e a encontra relaxando sozinha em um indoor. Piscina. Mas antes que ele comece a falar, Mizuha o cala com uma pistola d'água. Ela então o acusa de abandoná-la para flertar com as outras meninas. Mizuha então diz que ele será perdoado se brincar com ela. Então ele tenta sair da piscina, mas fica preso com câimbras musculares. Imediatamente, Keiki entra na piscina e a levanta. Impressionada, Mizuha elogia a força dele, mas Keiki diz que é fácil porque ela é leve como uma pluma. Enquanto a carrega nas costas, Mizuha é tomada por uma sensação de déjà vu. Então ela se lembra de quando eram mais jovens. Mizuha comenta que Keiki cresceu, mas ele responde dizendo que ela também cresceu nos lugares certos. Depois disso, Keiki derruba Mizuha enquanto olham para um arco-íris juntos. Como isso a lembra de uma bandeira, ela diz a Keiki que está tudo bem ele gostar de meninos. Ela então revela que leu o mangá de Nanju, surpreendendo Keiki, que pergunta como ela o conseguiu. Em resposta, Mizuha diz que Sayuki o deu para ela. Enquanto Keiki se desespera, Mizuha diz que foi diferente explorar um novo mundo, mas Keiki diz irritado que o mangá é puramente fictício. Nesse momento eles ouvem Koharu divulgando um evento, então Keiki a chama. Depois, ele a apresenta para as outras garotas, e Koharu fala sobre o evento de confissões de amor. Após explicar que os participantes vão competir para ver qual confissão é a mais comovente, Sayuki anuncia que todas as garotas vão participar e a vencedora dará uma ordem ao Keiki que ele deve obedecer. Nesse momento, o evento começa e Koharu anuncia que as pontuações dos participantes serão determinadas pelos aplausos da plateia. Quando Sayuki faz sua declaração para Keiki e promete dar-lhe tudo, a multidão aplaude, e ela recebe uma pontuação de 92.
A próxima é a Yuika, então ela faz sua confissão sobre o Cake e diz que não o perdoará se ele balançar o rabo para outra garota. Impressionada, a multidão aplaudiu e ela obteve uma pontuação de 95. Em seguida, Nanju avança e faz sua confissão para Keiki e aponta para ele no momento, a multidão aplaudiu e ela conseguiu uma pontuação de 98. Finalmente, Mizuha avança e confessa seu amor por Keiki enquanto lista tudo o que ele faz por ela. Nesse momento, a multidão vibra e Mizuha estabelece um novo recorde. Após o evento, Mizuha pergunta a Keiki como foi a confissão dela e ele diz que ficou lisonjeado ao ouvir. Quando ela pergunta por que ele não está no ônibus com as outras garotas, Keiki diz que gostaria de conversar com ela. Ele então se desculpa e de repente levanta a saia dela. Quando descobre que ela está usando as capas da Cinderela, Keiki diz que sabia e aponta que ela enviou a carta de amor. Depois disso, Mizuha admite a derrota, enquanto Keiki relembra como ele fez um brainstorming com seus amigos para descobrir. Ele então explica seu plano de levá-la à piscina em um dia de aula, apenas para fazê-la usar a Cinderella Silk Surprise. Mizuha então pergunta como ele a colocou em seu radar, então ele mostra a foto onde ela foi capturada com data e hora. Quando Keiki revela como ela entrou furtivamente de volta na sala do clube e plantou a carta depois que terminaram de limpar a sala do clube. Mizuha diz que ele está correto e acrescenta que deixou a carta esperando que seus sentimentos chegassem até ele. Depois disso, Mizuha revela que tinha medo de lhe contar seus verdadeiros sentimentos, pois isso acabaria com o relacionamento deles como irmãos. Keiki então pergunta se é por isso que ela não colocou o nome na carta, mas Mizuha explica que queria que ele se concentrasse apenas nela. Depois disso, Mizuha confessa seus sentimentos por Keiki, mas Keiki a lembra de que eles são irmãos. Então Mizuha pergunta se é errado ter sentimentos românticos entre irmãos e Keiki diz que sim. No entanto, Mizuha discorda e aponta que têm a mesma idade, mas nasceram com apenas 5 meses de diferença. Ao ouvir isso, Keiki diz que seus pais provavelmente se esforçaram, mas Mizuha lhe diz que é impossível. Ela então se desculpa antes de beijá-lo e depois disso anuncia que não é errado ter sentimentos por ele porque eles na verdade não são irmãos. Alguns dias depois, Keiki sonha com sua vida após se casar com Sayuki, e em vez de colocá-la em muitas posições, ele segura sua coleira enquanto ela brinca de cachorro no quintal. De repente, ele acorda e percebe que é apenas um sonho. Nesse momento, Mizuha se senta ao lado dele e lhe dá um beijo. Chocado, Keiki convoca uma conferência familiar de emergência. Ele então adverte Mizuha contra mais beijos. "Vamos, cara." E pergunta por que ela está na cama dele. Em resposta, Mizuha diz que tem se sentido solitária porque ele tem agido de forma distante. Ouvindo isso, Keiki a culpa por ter lhe dado um beijo do nada. Mizuha então diz que não há nada de errado em beijar alguém por quem está apaixonada. Depois disso, ela pergunta a Keiki se ele não gosta dela, mas ele fica em silêncio. Para atrair seu interesse, Mizuha aponta que seus honker bonkers são incomumente grandes, mas Keiki diz que não se move pelo mundano. Mizuha então pergunta se ele gostaria de conferir, mas antes que ele pudesse recusar, ela pula em cima dele. No entanto, Keiki sobe em cima dela e sai da casa. Pouco depois disso, ele liga para o pai para perguntar se Mizuha realmente não é sua irmã. Para sua surpresa, Keiki descobre que eles realmente não são parentes. Depois disso, Keiki se encontra com Shuma e Koharu em um restaurante, e após explicar sua situação, Shuma lhe diz tudo de desejável sobre Mizuha. Keiki então insiste que ela é sua irmã, mas Shuma comenta que eles não são relacionados. Então, quando Keiki diz que não consegue vê-la, romanticamente Koharu aponta que o amor proibido é o mais emocionante. Nesse momento, Shuma pergunta o que ele planeja fazer e Keiki diz que precisa de um lugar para ficar. Ao ouvir isso, Shuma diz que gostaria de ajudar, mas tem um primo hospedado em sua casa. De repente, Koharu sugere que ele fique na casa dela. Enquanto Keiki fica animado, ele percebe o olhar ameaçador no rosto de Shuma, e de repente se lembra do código dos irmãos. Então ele se acalma e recusa a oferta dela. Depois, Keiki se culpa por não ter percebido que ele não é parente de Mizuha. E Nanju aparece dizendo que passou a noite em claro trabalhando. Ela então pergunta se ele está com fome e oferece-lhe um lanche. Minutos depois, Keiki mastiga ansiosamente o lanche e bebe, enquanto Nanju pergunta qual é o problema. Quando Keiki diz que é apenas um pequeno problema com Mizuha, Nanju diz que ele provavelmente a espiou no banho. Depois que Keiki defende sua reputação, Nanju lhe dá uma lição sobre a manutenção das relações familiares e pergunta se ele sabe que Mizuha é muito popular entre os garotos, mesmo que ela não se destaque. Depois que Nanju revela que Mizuha não disse sim para suas inúmeras propostas, ela decide ir embora. Então Keiki agradece pelo pão enquanto ela se pergunta por que o está apoiando quando uma vez disse a ele que atrapalharia se ele encontrasse uma namorada. Enquanto isso, Mizuha acorda de um pesadelo e pensa em como escrever seu texto para Keiki. Enquanto Keiki vagueia pela rua, começa a chover. Então Mizuha sai para procurá-lo. No entanto, ela volta para casa quando não consegue encontrá-lo. Pouco depois disso, Mizuha ouve um som na porta e corre para verificar. Então, ela encontra Keiki deitado no chão. Depois, ela diz que vai preparar mingau para ele tomar o remédio. Justo nesse momento, Keiki pede desculpas a ela, mas ela diz para ele não se preocupar com ela quando é ele quem está doente. Poucos momentos depois, Keiki acorda e encontra Sayuki sentada ao lado da cama. Então ele pergunta o que ela está fazendo e ela explica que Mizuha mencionou que ele pegou um resfriado quando se encontraram na loja. De repente, Sayuki se oferece para cuidar dele e pula na cama com ele.
para mantê-lo aquecido. Enquanto ele fica vermelho, Sayuki comenta como ele está sempre ajudando e diz que ele poderia enterrar a cabeça entre seus travesseiros se quiser. Mas antes que ele pudesse responder, Sayuki adormece. Nesse momento, Mizuha traz a comida dele e fecha a porta enquanto ele diz que é um mal entendido. Mais tarde, enquanto Sayuki cochila na cama dele, Yuka chega e pergunta por que Sayuki está lá com ele. Keiki então pergunta por que ela visitou e Yuka fica preocupada com a aparência fraca dele. Depois disso, ela anuncia que trouxe alguns livros para mantê-lo ocupado e puxa Sayuki da cama dele. Quando ela acorda, Sayuki se pergunta o que fez de errado e Yuka revela que recebeu uma mensagem dela, dizendo que poderiam fazer o que quisessem com Keiki, já que ele está indefeso. Em sua defesa, Sayuki diz que é apenas uma piada fofinha. Então Yuka diz que assumirá o papel de cuidadora e manda Sayuki cair fora. Neste momento, Keiki interfere e diz para pararem de brigar. Então ambas agarram os braços dele e começam uma disputa de cabo de guerra. Justamente então, Mizuha chega para resgatá-lo e diz para elas se mandarem. Mais tarde naquela noite, Keiki se deita na cama e pensa nas garotas em sua vida enquanto deseja que elas não fossem tão sofisticadas como eram. Depois disso, ele se lembra do dia em que Mizuha foi apresentada a ele como sua irmã mais nova. Então, ele se levanta para usar o banheiro, mas encontra Mizuha quase sem roupa. Chocado, ele fecha a porta e pede desculpas. Enquanto isso, Mizuha pergunta se ele está forte o bastante para andar e lhe diz para não se esforçar. Então Keiki senta-se à porta e pergunta se ela ficou chateada quando Yuka e Sayuki discutiram por causa dele. Em resposta, Mizuha diz que estava apenas preocupada que elas levassem seu irmão dela. Depois disso, Mizuha pede desculpas a Keiki e se culpa pelo resfriado dele. Mas Keiki discorda e afirma que ele mesmo causou isso. Ao ouvir isso, Mizuha diz que não tentará beijá-lo se ele não gostar, mas esperará até que ela o faça amá-la. Nesse momento, Keiki pergunta como ela se apaixonou por ele, e Mizuha narra que começou no dia em que o conheceu. Ela havia perdido sua família, mas Keiki a tranquilizou de que eles sempre estarão juntos. Depois disso, Mizuha sai do banheiro e agradece a Keiki por estar sempre com ela. Ela então confessa seu amor por Keiki e o abraça. Nesse momento, a toalha dela cai, mas ambos riem da situação enquanto Keiki decide que são irmãos, mesmo que não sejam biologicamente relacionados. No dia seguinte, Mizuha prepara o café da manhã e eles voltam às suas vidas normais. Embora algumas coisas mudem, Keiki percebe que ainda está cercado por degenerados cultos e imagina que não deixará a solteirice em breve. Mais tarde, Mizuha decide usar seu cupom de pedido grátis da competição de piscina e pede que Keiki atue como seu namorado por um dia e a leve para um encontro. Então ele concorda e se pergunta por que se sente empolgado com isso. Então Mizuha veste sua calcinha favorita e ambos saem para o encontro enquanto Keiki volta com casquinhas de sorvete. Ele encontra Keiki encarando uma foto e ao conferir seus olhos se arregalam de interesse. Surpreso, Keiki pergunta por que ela tem tal foto. Então Mizuha revela que é uma exibicionista. Se você chegou ao final do vídeo, prove isso comentando qual das garotas você gostaria de ter casado. E se você gosta de resumos de anime como este, então assista a este vídeo bem aqui.